Bem-vindo ao dia 4 do nosso desafio de 30 dias mais perto de Deus aqui no meu canal. Ele me encontrou. Meu nome é Patrícia Bueno. Se você caiu aqui de paraquedas, corre que no meu canal tem um vídeo número 1 desse desafio. Começa pelo primeiro dia para você não ficar perdido. E se você já está no quarto dia, já fazendo o desafio bem certinho, parabéns, parabéns. Serão 30 dias. Eu sei que provavelmente não está sendo fácil. Isso porque batalhas espirituais existem. Eu digo isso com muita convicção, porque diariamente a gente enfrenta isso. Hoje mesmo eu tô aqui gravando pela misericórdia de Deus, que eu tô com uma dor de cabeça que vocês nem imaginam, porque hoje eu tinha esse compromisso de gravar. E aí eu olhei e falei, não, isso aqui não é fisiológico, isso aqui é espiritual. Porque a gente sabe, quando a gente começa esse discernimento, a gente sabe quando é fisiológico, tipo, nossa, devia ter tomado mais água, nossa, comi alguma coisa que me fez mal. Diferente de, caramba, eu não fiz nada, eu tô bem descansada, eu tomei água, tá tudo certinho, minha alimentação tá ok, não tem por que minha cabeça estar doendo, mais ou menos assim. Então a gente sabe quando é espiritual. Mantenha-se firme durante os 30 dias que você vai ver que muita coisa na sua vida vai mudar. E o desafio de hoje é, faça uma lista de 5 bênçãos em sua vida e ore agradecendo por cada uma delas. Mas olha só, nós já fizemos essa semana, lá no primeiro dia, uma oração de agradecimento, certo? Nós fizemos uma oração agradecendo a Deus pelas coisas da vida. E eu comentei até com você que provavelmente a gente ia fazer um vídeo falando sobre uma forma mais intensa de agradecer. E chegou esse momento. Por quê? Temos que agradecer por tudo? Com certeza, a gente precisa agradecer por tudo na nossa vida. Só que tem que prestar muita atenção que tem muita coisa extremamente importante que a gente simplesmente não agradece. Quer ver um exemplo? Aliás, não vou dar um exemplo. Eu fiz a minha lista de 5 coisas para agradecer. Só que como que eu fiz essa minha lista de 5 coisas que eu deveria agradecer? Se amanhã eu só acordasse com essas 5 coisas. No primeiro dia a gente falou, olha, se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu hoje, aí eu tenho certeza que você aí do seu lado, você deve ter orado por tudo, até pela formiguinha que passa no chão da sua casa. Mas, se você só pudesse agradecer por 5 coisas, por que eu vou te ensinar essas 5 coisas que você tem que agradecer? Porque são as 5 que vão dominar a sua vida e que com elas você vai entender que, caramba, é isso aqui que eu não consigo viver sem. Sabe por quê? Porque todo o resto você vive sem. E se você não vive sem, você está idolatrando. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, mas a partir do momento onde você percebe que, caramba, se fulano de tal ir embora da minha vida, se fulano de tal morrer, ou se eu perder minha casa, se eu perder o meu carro, eu não consigo viver e eu vou entrar numa depressão profunda e a minha vida acabou e você está idolatrando algo ou alguém. Porque a única coisa que a gente não tem que viver sem é Deus. O resto é passageiro. Tudo nessa vida é passageiro. Eu sei que às vezes dói. Eu sei que dói às vezes ouvir isso, porque talvez você foi abandonada, talvez você tenha sido rejeitada, talvez o seu companheiro tenha falecido. Talvez a seu pai ou a sua mãe tenha falecido antes do tempo, né? No tempo humano, vamos dizer assim, porque sempre é no tempo de Deus. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Só que quando a gente toma essa consciência de que a única coisa que eu não posso viver sem é de Deus, todo o resto começa a fazer mais sentido. Naquele sentido de, se eu perder uma casa, tá tudo bem, é um bem material. Vai ser difícil, porque eu batalhei, eu tive que reconstruir, com certeza vai. Eu não tô tirando a dificuldade, eu não tô tirando a emoção, o sentimento de tristeza, porque a tristeza ela vai vir, o luto ela vai vir, aquela dor no peito ela vai vir, e às vezes até o desespero vai vir. Só que se você começa a entender que sem isso dá para viver, você não vai morrer por causa disso, porque isso saiu da sua vida, ou porque fulano saiu da sua vida, aí você começa a colocar Deus no lugar que ele tem que estar, no lugar mais importante da sua vida. Não sei se está fazendo sentido para você. A gente passou por uma semana onde muitas pessoas perderam muita coisa no Rio Grande do Sul. E meu pai veio do Rio Grande do Sul, então ele tem muitos parentes lá, e eu acompanhando nas redes sociais, dá uma dor no coração de ver, sabe? Eu não consigo imaginar uma água subindo até o teto da minha casa e eu perdendo tudo que tá aqui dentro. Eu só saindo com uma muda de roupa, documento e celular. Então, eu não consigo imaginar a dor que é isso. Só que, graças a Deus, são todas coisas que dá para recuperar, dá para reconstruir. Se você teve um carro roubado, você consegue trabalhar e comprar um novo.
Por mais difícil e por mais raiva que dê do bendito que roubou o carro. Mas você consegue. E isso serve para pessoas também. Então, às vezes, fulano de tal saiu da sua vida, te abandonou, ou Deus levou mais cedo aquela pessoa, talvez porque ela já tenha cumprido o propósito dela aqui na Terra, ou, né, ninguém tá livre de acontecer coisas terrenas, porque a gente vive no mundo, e o mundo jaz no maligno, então, talvez tenha sido levado, não sei. Mas quando você coloca aqui Deus em primeiro lugar, Ele vai confortar o seu coração para qualquer perda que você tenha. Entende? Quando você coloca alguém no pedestal, quando você coloca uma coisa no pedestal, ao perder isso, você desmorona, você vai para o chão e você entra em uma depressão muito profunda e você sente que realmente você não consegue mais viver. Você não consegue sair dali. E eu digo isso porque eu já fui uma pessoa dependente emocionalmente do meu marido. Eu já fui assim. Hoje eu não sou. Hoje eu sou esposa do meu marido. Hoje a gente tem um lar juntos. Nós somos pais de 2 filhos lindos, entende? Só que eu coloco sempre Deus em primeiro lugar. Mas antes, ele para mim era o meu pedestal. E aí, quando eu via, eu era num nível que talvez você se identifique, que se uma menina conversasse com ele, ele só respondesse. A menina mandou um bom dia, ele respondia. Eu era tão insegura e tão dependente emocionalmente que eu começava a me martirizar, eu começava a ficar paranoica, inventava 1000 coisas na minha cabeça de meu Deus, ele vai me abandonar. E eu tomava remédio tarja preta, já cheguei a desmaiar por estar tomando remédio tarja preta. Então eu sei o que é ser dependente emocionalmente de alguém. E não é legal. Graças a Deus que eu fui assim com o meu com o meu recém-marido, no caso, eu tinha recém-casado com ele, só que Deus foi agindo dentro de mim, eu fui buscando essa melhora, passei por vários treinamentos, onde vários treinamentos diziam que ciúme é a autoestima baixa, você estaria insegura, eu posso até fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu comecei a ligar os pontos, eu falei, caramba, é isso, não, eu não quero ficar vivendo isso, só que eu decidi não viver isso. Eu decidi que eu não queria mais ser assim. Eu decidi que eu queria ser mais livre. E ser livre não significa que, tô nem aí pro meu marido. É claro que não, ele é meu marido, ele é o amor da minha vida. Só que, como eu disse, o mundo jaz no maligno. E se algum dia eu perder ele por alguma catástrofe natural, eu não sei. Eu não posso desmoronar porque eu tenho 2 filhos pequenos. E porque eu tenho Deus em primeiro lugar. E eu sei que Ele vai me confortar. E eu não quero nem imaginar um dia isso acontecer. Mas eu já venho me preparando e eu digo isso para você também, para todas as coisas da sua vida. Pensa no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Se fosse a sua casa, como você estaria? Existem 2 cenários. Existe aquela pessoa que ela vai se afundar numa depressão profunda e falar, meu Deus, a minha vida acabou e já era, e pode até acabar tirando a própria vida, que infelizmente eu acredito que isso vai acontecer com algumas pessoas, porque se tem gente que tira a vida por uma dívida, imagina por perder tudo, né? Que Deus haja no coração de cada uma dessas pessoas. E se você está passando por isso, calma, vai ter uma solução. E existem aquelas pessoas que vão olhar para tudo isso, que até já tem vídeos gravados de pessoas dando esse depoimento, que olharam para tudo e falaram, tudo bem, foi tudo material, Deus quis, aconteceu, e bola para frente, confia no Senhor porque Ele vai prover o melhor. São 2 cenários completamente diferentes. Então, quando eu falo de fazer uma lista de 5 bênçãos na sua vida que você tem que agradecer, imaginando que você só vai acordar com isso amanhã, não é que nem no primeiro dia, onde a gente agradeceu por tudo para ter tudo. Daí aquela coisa de, não, você só vai acordar amanhã com o que você agradeceu hoje. Aí fica 3 horas agradecendo porque quer agradecer por cada peça de roupa, por cada formiguinha que anda no chão e tudo. E não, hoje a gente vai pegar 5 bênçãos na sua vida que você tem que ser extremamente grata. E quais são essas 5 bênçãos? Eu anotei aqui para não esquecer, porque eu sei que conforme eu vou falando, o TDAH aqui vai pegando e eu vou esquecendo de tudo. Primeira bênção. Se você tiver com papel e caneta na mão, é melhor ainda, tá? Para você lembrar de agradecer por isso. E não tem nada demais você pegar e anotar o que você quer agradecer. Você escrever a sua oração e você ir lendo ela até você internalizar isso. Entende? Não tem problema nenhum, tá certo? Tem muita gente que fala assim, nossa, como assim você está lendo? Não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Qual que vai ser a primeira bênção que você vai agradecer? A mais importante de todas. A salvação. A salvação de Deus. O fato de Deus ter mandado o seu único filho para morrer numa cruz para nos salvar dos nossos pecados.
Porque se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos salvos. Se nós fôssemos condenados pelo Antigo Testamento, pela lei de Moisés, provavelmente 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo já estariam condenadas. Já teriam sido talvez apedrejadas, porque era a lei da época, que se você mentisse, se você roubasse, se você traísse, se você desonrasse, se qualquer coisa, se você desejasse algo de alguém, você simplesmente era apedrejado. Então, pela lei antiga, 99%, na verdade 100%, porque não tem como. Porque até os seus pensamentos, eles são pecaminosos, a gente já nasce no pecado. Então você já teria sido, já não teria salvação. Então agradeça todos os dias pela morte de Jesus na cruz. E é muito importante, porque foi Deus mandando seu filho. Nós lemos isso em João 3, em um dos desafios. É para você, mamãe, imaginar se fosse o seu filho passando por tudo isso, pela humilhação, por ter apanhado, por ter sido, gente, esqueci a palavra agora, chicoteado, por terem colocado uma coroa de espinhos, por ter sido crucificado, ter sido morto e tudo mais, humilhado. Então, eu não consigo imaginar meu filho passando por isso, e foi isso que Deus fez por nós, tá? Então, agradeça pela salvação. Número 2, agradeça por ter acordado com vida. Isso é o básico. Rapaz, olha, eu acordei com vida. Porque assim, tem muita gente que adormeceu de ontem para hoje e não acordou mais. Talvez por uma enfermidade, talvez por um ladrão ter entrado no lar e ter atirado, talvez por um infarto repentino, talvez, não sei, são inúmeras situações, inúmeras. Talvez estão morando num país de guerra e a casa foi bombardeada. Talvez estavam numa casa e a casa passou pela enchente. Foi totalmente inundada e não deu tempo de sair. Então agradece por você ter acordado com vida hoje. Isso é muito importante. E não só você. Quando a gente fala das bênçãos, você pode colocar a sua família no meio. Então, por exemplo, eu agradeço por eu, meu marido e meus 2 filhos, graças a Deus, terem acordado com vida hoje. Muito obrigada por termos acordado depois dessa noite. É muito importante. Número 3, agradeça a Deus pela sabedoria que você está adquirindo. De todas as coisas que você pode pedir para Deus, a mais importante é peça sabedoria. Por quê? Olha só, faz o seguinte raciocínio. Se você fica pedindo dinheiro para Deus, e aí você vai lá e você ganha numa Mega Sena da vida, não sei, se ganha numa aposta, ganha em qualquer coisa que seja, a probabilidade de você perder todo esse dinheiro é muito grande. Por que a gente vê muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que ganham em loterias, elas, em questão de 1 ano, elas já estão mais pobres do que elas estavam antes de ganhar. Por quê? Porque elas não têm inteligência emocional. E a inteligência emocional também não tem sabedoria para lidar com isso. Sabedoria para lidar com o dinheiro, sabedoria para lidar com a fama, sabedoria para lidar com o marido, sabedoria para lidar com os filhos como mãe, sabedoria para lidar com os pais, sabedoria para lidar com pessoas, com tudo. A base de tudo é a sabedoria. Tanto que na Bíblia nós temos o caso de Davi e seu filho Salomão. E Davi, de tudo que ele aprendeu, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tem histórias lindas na Bíblia, passou por muitas experiências. E quando ele teve o filho dele, o filho Salomão, o que ele falava, filho? Se um dia você for pedir alguma coisa para Deus, peça sabedoria. E o que Salomão fez? Quando Deus perguntou o que ele queria, ele disse, eu quero sabedoria. E por ele ter sabedoria, ele adquiriu muitas riquezas, ele adquiriu muita fama, ele cresceu demais. Em todas as áreas da vida. Porque com sabedoria você consegue lidar todas as áreas da vida. Então, todos os dias, peça sabedoria e agradeça pelo pouquinho de sabedoria que você foi ganhando ao longo dos dias. Tá certo? O número 4. Pela saúde de todos aqui em casa, porque não adianta eu agradecer só pela vida, acordei com vida, mas está tudo doente. Então agradeça pela saúde. Se você está saudável, tua família está saudável, teus filhos estão saudáveis, teu marido está saudável, agradece. Tem tanta gente que a única coisa que queria na vida era saúde. Tem tanta gente que ficou trabalhando tanto pelo dinheiro que deixou a saúde de lado e agora tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem tanta gente que não tem nem dinheiro, nem saúde. Entende? Então agradece. Agradece pela saúde que você tem, agradece pela saúde que seus filhos têm. Ah, mas ele tá gripado. Olha,
muito melhor estar gripado, ter uma gripezinha ali, ter uma alergia, tá com uma dor de barriga, uma diarreiazinha, do que estar internado entubado. Então, o meu filho Miguel, ele é uma criança extremamente espoleta. Faz muito. Quem convive com a gente sabe. A Aurorinha também não foge muito, mas a Aurorinha ela é um pouquinho mais tranquila. Apesar dela estar com um dente quebrado e um dente que ela bateu e tá com uma pequena hemorragia que ela tá fazendo acompanhamento com o dentista, porque ela não para quieta, o Miguel é um pouquinho mais acelerado. E aí tem dias que ele me deixa tão cansada, principalmente nos sábados, que eu passo o dia inteiro em função deles, porque daí a gente não vai para casa de ninguém e também eles não vão para a escolinha. Então sábado é o dia que eles passam o dia inteiro aqui em casa. Rapaz, essas crianças me cansam de um jeito. Eu falo que eu posso trabalhar todos os dias, das 6 horas da manhã até 2 horas da manhã. Eu não canso tanto quanto eu canso no sábado, porque no sábado é um esgotamento mental e físico. Mas todo dia, por mais cansada que eu esteja, eu olho pro meu marido e falo: nossa, Miguelzinho deu trabalho hoje, né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente conhece muitas pessoas, muitos casais que estão com filho internado. Muitos casais que perderam seus filhos. E a única coisa que eles queriam é ter um filho incomodando. Sabe quando teu filho tá no carro, tua filha tá no carro, no banco de trás e fica: mamãe, 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 papai, 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 mamãe. Eu sei que tem hora que dá vontade de falar: sossega, não aguento mais, a cabeça tá explodindo. Eu sei que dá vontade, e eu também já tive vontade, eu também já fiz isso, mas na hora que eu fiz eu já me arrependi. Porque eu sempre lembro da seguinte frase: enquanto você tá cansada de ouvir a palavra mamãe, tem mães que só queriam conseguir ouvir isso mais uma vez. Então agradece pela saúde dos seus filhos e do seu marido. Agradece. E quinto, para mim, o meu agradecimento é por eu ter o dom de falar da palavra para conseguir ajudar pessoas a se reconectarem com Deus. Talvez o seu dom seja outro, talvez você tenha o dom da profecia, talvez você tenha o dom de cantar no altar, talvez você tenha o dom de ser professora de escolinha bíblica. Cada um tem um dom. Tenta identificar qual é esse seu dom para você poder agir de acordo com o que Deus quer, com qual o propósito de vida que Deus tem para você. Eu vou ainda soltar um vídeo também sobre como encontrar o seu propósito, mas de forma muito, muito simples. Nem sempre o seu propósito de vida é a sua profissão. Então, por exemplo, talvez você seja um contador, só que o seu propósito de vida, uma contadora, né? Só que o seu propósito de vida dentro do ambiente cristão é ser professora de escolinha dominical e formar crianças para que elas tenham prazer em ouvir a palavra de Deus. Talvez esse seja o seu propósito de vida. Só que como profissão você é contadora, entende? Não significa que uma coisa vai anular a outra. No meu caso, hoje, atualmente, eu ainda sou social media para algumas empresas, mas aos poucos eu estou me desfazendo desses clientes. Por quê? Porque eu tenho esse desafio de 30 dias, eu tenho meu canal do YouTube, eu tenho meu Instagram, e o que eu mais quero, que queima no meu coração, é eu levar a palavra. Então eu também agora já quero começar a abraçar algum ministério na igreja, e sabe, eu quero fazer diferença nisso. Então eu identifiquei que para mim faz muito sentido isso, porque eu sei também monetizar essa parte. E não é errado você monetizar o seu propósito, tá? Então, por exemplo, uma professora de escolinha dominical, o que ela pode fazer? Ela pode ser a professora de escolinha lá na igreja, e ela está fazendo isso com o coração, ela está se entregando, ela não ganhou um centavo para isso, mas por que não usar esse dom e ela ensinar outras mulheres a serem professoras? Só que ela pode ensinar de uma forma gratuita, e aí depois que a pessoa ela já tem uma noção de forma gratuita, ela pode vender um curso profissionalizante ou alguma coisa nesse sentido, não sei. Você pode sim monetizar o seu propósito, tá? Então fica tranquila, mas sempre agradeça pelo seu dom, pelo seu propósito de vida, se você já encontrou. Agradeça isso. E por que eu agradeço por essas 5 coisas? Porque para pensar comigo. Acordei amanhã, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais carro, eu não tenho mais as minhas roupas, eu não tenho nada. Nada. Só que, graças a Deus, eu tenho a salvação. Então beleza, aqui na terra eu me viro.
A minha salvação tá ali. Tô fazendo as coisas certinho, né? Tá ali. Acordei com vida. Ou seja, Deus me deu uma chance de poder fazer algo novo hoje. Tenho a minha sabedoria que eu fui adquirindo ao longo do tempo, que eu fui pedindo para Deus, meus conhecimentos e tudo mais. Então, eu tenho essa inteligência, eu tenho essa sabedoria para poder, às vezes, voltar a gravar vídeo, ou trabalhar para alguém, ou me virar, ou dar um jeito. Ok, então eu já vou conseguir ali ter dinheiro para poder comprar as minhas coisinhas de novo. E eu tenho saúde, então se eu tenho saúde, eu consigo trabalhar muito mais que alguém que não está com uma saúde 100%. Então se eu tenho tudo isso, eu consigo arranjar um emprego, fazer um extra, empreender, sabe? Eu consigo dar meus pulos, eu vou dar um jeito. E ainda tenho o dom de falar da palavra, que isso não tem custo nenhum. Então eu posso falar da palavra. Então se eu acordasse com isso amanhã, tá ótimo. Porque eu teria o meu marido com vida e saúde, eu teria meus filhos com vida e saúde, eu teria minha vida e minha saúde em dia, com a minha sabedoria, eu ia saber fazer, eu ia saber o que começar a fazer para poder levantar um dinheiro de novo, teria o meu conhecimento, e eu tenho o meu dom, e eu posso usar o meu dom para atingir muitas pessoas, e salvar muitas pessoas, e salvar pessoas não te custa nada, 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 nada. Na verdade você não vai salvar a pessoa, né? Você vai levar a palavra, e ela vai escolher se ela vai prosseguir no caminho para conseguir a salvação ou não. Mas você é uma ponte. Então agradeça por 5 coisas. Essas 5 têm que ser as mais importantes. Então para analisar na sua vida agora, se essas mesmas 5 que eu coloquei para você faz sentido ou se não. Paty, não, para mim não faz muito sentido isso, para mim faz muito sentido isso, isso e aquilo. Se faz sentido para você alguma outra coisa ou faltou algo aqui, por favor, comenta aqui embaixo. E antes de mais nada também já se inscreve nesse canal para você não perder o desafio de 30 dias. Não perde. Se você tá maratonando esse daqui tudo em um dia, já tá errado. Faz um por dia. Meu cachorro tá latindo que nem um doido lá, mas a gente continua nesse vídeo. Porque eu já fui assim, eu fazia isso com maquiagem, eu vou fazer isso aqui também. Então, já começa certo, faz um por dia. Não deixa se abalar. Paty, não consegui fazer hoje, deixa pro dia seguinte, mas vai fazendo, sabe? Nem que atrase 2, 3 dias, mas faça. Faça, assista os desafios. Quando for pregação, assiste a pregação. Ai, Paty, mas a pregação de hoje é muito longa. Coloca para ouvir enquanto você está limpando a casa, enquanto você está lavando a louça. Ouve picadinho, mas faz. Faz, porque vale muito, muito, muito a pena. Para pensar quanto tempo você fica nas suas redes sociais, quanto tempo você assiste seriado na Netflix, quanto tempo você fica respondendo gente no WhatsApp, editando foto, ou sei lá, quanto tempo você tá ali, às vezes, lavando uma louça, limpando uma casa e tá ouvindo umas músicas, nada a ver. Começa a fazer os exercícios que você vai sentir uma diferença absurda na sua vida em 30 dias, tá certo? E faz o seguinte, se você não me segue lá no Instagram lá também tem vários conteúdos bem legais para você que tá a fim de voltar a ter essa reconexão com Deus de uma forma muito leve, tá certo? É @patriciabueno, e eu fico por aqui e eu te vejo amanhã no desafio número 5.